Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje quero trazer aqui uma das mais belas passagens do Evangelho, protagonizada por uma mulher. Mas antes, vamos fazer uma prece. Feche os olhos. Senhor Jesus, te assenta em minha mesa, dá-nos o teu pão espiritual, compartilha conosco, Senhor, o teu amor celestial. Afaga nossa cabeça pesada, dá-nos ao coração opresso o divino refrigério do teu Evangelho. Visita nossa casa, se instala em nosso coração, compartilha mais uma vez o teu divino pão. Que assim seja. Maria, da cidade de Magdala, ou mais comumente chamada Maria Madalena, uma mulher lindíssima que havia feito fortuna rompendo com aquelas tradições machistas da época do Cristo. Ela tinha uma quinta, um pequeno sítio, uma casa onde recebia ali altos dignatários, autoridades romanas, judaicas, que se instalavam em sua casa para ter o prazer. Então, Maria Madalena, pelas tradições que o Evangelho nos traz, e baseado na psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, Maria de Magdala era aquela mulher que havia feito fortuna numa vida indigna, vamos dizer assim. Mas um dia ela ouviu Jesus e, sedenta de ouvir mais, vai até Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, e pede ali uma entrevista com Jesus. Numa época em que um homem está com uma mulher sem ninguém por perto, era impensável. Ela chega com medo de ser rejeitada, porque ela poderia parar na praça pública e ser apedrejada até a morte, pelos costumes da época. Mas ela foi assim mesmo, foi com medo. Foi com medo e conversa com Jesus. Jesus a recebe e fala do seu Evangelho, do reino de Deus, de um reino de perdão, de complacência, de solidariedade, de dividir o pão, de semear amor. Enfim, um reino que não estava nem aqui nem acolá, mas dentro de cada coração. E ela se encanta com esse Evangelho do Cristo e ela, a partir de então, abandona a sua vida dissoluta e passa a ser mais uma seguidora de Jesus. Alguns dias mais tarde, ela, na cidade de Naim, unta os pés de Jesus com um bálsamo dos mais caros, simbolizando ali a sua adesão ao Cristo, a vida humilde. E Maria de Madalena segue. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16, nós encontramos Maria sendo chamada pelo Cristo às portas do Santo Sepulcro. E aí vamos colocar em que situação. Todos nós sabemos que Jesus, na última ceia, para as comemorações da Páscoa, se reúne com os discípulos, partilha o pão, o vinho, se despede dos seus amigos e, mais além, é preso
pelos soldados do Sinédrio. É surrado, julgado, sentenciado à morte na cruz. Jesus, crucificado numa sexta-feira, abandonado pelos seus amigos, aos pés da cruz, Maria de Nazaré, algumas outras mulheres, João Evangelista, o discípulo dileto, jovem, um adolescente. Pois bem, o tempo já passava e na tradição judaica, ao pôr do sol na sexta-feira, inicia-se o Shabat, o sábado, período em que não se realizam trabalhos de espécie alguma, período único e exclusivamente dedicado a Deus, às orações, na santificação do sábado. Jesus morre na cruz e José de Arimateia oferece um sepulcro ali perto. Ele é retirado da cruz, levado ao sepulcro, e Maria de Magdala é uma das mulheres que fazem ali no corpo do Cristo o trabalho de embalsamamento, que fazia costume naquele tempo. Uma série de loções, ungüentos para preparar o corpo. Como o pôr do sol se aproximava, não houve tempo hábil para que elas conseguissem fazer todo o procedimento. Colocaram o corpo em lençóis, a porta do sepulcro foi fechada com uma grande pedra e soldados romanos ficaram de guarda. Passado sábado, na madrugada de domingo, quem caminhava por entre as veredas escuras e sombrias, no escuro ainda da madrugada? Maria de Magdala, para terminar o trabalho de embalsamamento do corpo de Jesus. Chegado às portas da sepultura, a pedra lançada ao largo, os soldados haviam se evadido e ela não encontra o corpo de Jesus. Cai sentada diante da porta do sepulcro e chora, porque ela acreditava que haviam roubado o corpo do mestre. Chorando, caída no fundo do poço, a figura da derrota. Seu mestre, seu herói havia sucumbido na cruz, na infame cruz. E ainda por cima roubaram o corpo dele. Então, chorando, Maria ouve uma palavra. Maria, mulher, por que choras? E ela responde ao homem que havia se aproximado: roubaram o corpo do meu mestre. E esse homem diz: Maria. E ela reconhece essa voz como sendo a voz do meigo Rabi da Galileia, Mestre Jesus. Ela se levanta, tomada de alegria e júbilo, tenta abraçar Jesus e Jesus a impede: não me abrace, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai e conta aos meus discípulos que eu voltei. Maria de Magdala corre em busca dos discípulos que estavam num pequeno cenáculo, escondidos, com medo de serem capturados e terem final semelhante ao do Cristo. Ela chega, adentra, toda eufórica, e diz: o mestre está vivo, ele voltou, ele ressurgiu. Os discípulos, de princípio, não quiseram acreditar, mas ela teve tanta insistência que eles acabaram acreditando. Posteriormente, Jesus adentra esse lugar sem que alguma porta tivesse sido aberta. Conversa com os discípulos, se mostra. Mais tarde, no outro episódio, Tomé
vai lá e coloca os dedos nas feridas do Cristo. Mais uma pergunta que está no livro Caminho, Verdade e Vida, num capítulo chamado Maria de Magdala. Emmanuel pergunta, por que Jesus se apresenta para Maria de Madalena? Ele poderia ter se apresentado a Pedro, a João, evangelista, a Maria, sua mãe, ou qualquer um dos discípulos, e ele escolhe se apresentar para Maria de Magdala. A resposta de Emmanuel é que de todos aqueles homens e mulheres que seguiam Jesus, Maria de Magdala foi a que mais se mutilou, que mais se violentou, a que fez a maior e mais drástica mudança na sua vida, deixou a vida nefasta de prazeres carnais, deixou fortuna, largou tudo e seguiu Cristo. Lembram-se do rapaz que ia para o reino dos céus e perguntou para Jesus o que fazer para chegar ao reino dos céus, e Jesus falou, venda tudo, dá aos pobres e segue-me. E o rapaz, o mancebo rico, não fez nada disso. Quem fez isso foi Maria de Magdala. Ela havia feito uma conversão. Ela aderiu ao Evangelho. Ela se livrou de todos os seus bens materiais e segue o Cristo de maneira humilde, sendo discriminada até pelos próprios discípulos, como é a narrativa de Humberto de Campos. Nunca foi plenamente aceita, mas, mesmo assim, ela havia encontrado o Cristo, o Evangelho de Jesus, e o maior motivo para se converter, o amor. O amor que ela tanto procurou, mas das formas mais equivocadas, havia encontrado ao olhar aqueles homens que seguiam Jesus e aquela vida plena de perdão, de amor, de refazimento. Então Maria de Magdala é a convertida, aquela que fez a maior transformação em sua própria existência para seguir ao Cristo. E nós? Como está sendo a nossa conversão para seguir ao Cristo? Nós estamos abdicando do quê? Nós estamos deixando para trás o quê para seguir ao Cristo? Abrimos mão de nossos prazeres, pequenos prazeres materiais? Abrimos mão de algumas coisas? Que coisas são essas? Como o Evangelho se reflete em nossa existência? Maria Madalena é a mulher que mergulhou fundo no Evangelho do Cristo e teve a oportunidade de reencontrar o Cristo na hora mais nefasta, na hora mais dolorida, na hora em que ela estava no fundo do poço da desesperança. Ela que caminhara na madrugada daquele dia para fazer o trabalho de embalsamamento, com medo de ser presa, com medo de ser violentada, com medo de ser apedrejada, mas ela foi. Ela foi quando nenhum outro foi. Toda vez que nós estivermos no fundo do poço, quando estivermos nas situações mais abjetas, mantenhamos a esperança de que às portas do sepulcro Jesus está observando as nossas lágrimas. Que às portas do sepulcro Jesus está ofertando vida e vida em abundância. Por que que Jesus não aceitou o abraço de Maria de Magdala quando ele diz, ainda não subi ao Pai?
porque ele estava ali na forma espiritual. E o que é que Jesus fez após a crucificação? Ele desce aos umbrais para socorrer Judas Iscariotes, o seu amigo que o havia traído. Havia traído porque não havia percebido a grandeza do seu evangelho. Havia traído para que, com a prisão de Jesus, houvesse uma sublevação, uma revolta, uma revolução, em que eles tomariam o poder, expulsariam os romanos e colocariam Jesus no reino dos homens. Mas o reino dos homens não é o reino de Jesus. O reino de Jesus, Maria de Magdala soubera perceber. Jesus vai até o umbral e socorre seu amigo. Aí sim, depois ele aparece para Maria de Magdalena e fica dias e dias conversando com os discípulos, instruindo a todos aqueles homens e mulheres sobre a necessidade da divulgação do Evangelho. Jesus vem mostrando que venceu o mundo, venceu a morte e que todos nós podemos fazer o mesmo, vencer o mundo, vencer a morte. Todos nós, a despeito dos nossos fracassos, das nossas dificuldades, sempre tenhamos Jesus a nos chamar pelo nome, nos convidando para segui-lo, caminhar em seu evangelho, um evangelho de movimento, de renovação, de transformação íntima, de perdão, de compaixão, de fraternidade, de solidariedade. Jesus é o nosso mestre, caminho, verdade e vida. O governador espiritual do planeta, espírito mais evoluído do nosso planeta, que veio de forma física há 20 séculos atrás ensinar a todos nós como levantar e seguir, como enxugar as lágrimas e caminhar com o sol do Evangelho resplandecendo em nossa fronte, ungindo os nossos pés com as palavras mais belas de esperança e renovação. Que todos nós possamos, a partir de agora, renovar os nossos pensamentos, enxugar as nossas lágrimas e olhar ao lado e perceber que ali, de pé, de braços abertos, encontra-se o Cristo, na forma espiritual, enviando seus emissários, seus guias espirituais, para que ninguém fique abandonado, para que ninguém fique ao largo, para que ninguém fique para trás. Batei e se vos abrirá, busca e acharás, ajuda-te que o céu te ajudará. Esse é o Evangelho do Cristo, de movimento e superação. Que todos nós possamos, assim como Maria de Magdala, renovar os nossos pensamentos, largar o mundo das paixões materiais e nos elevarmos. Não importa o que os outros vão dizer, nos elevarmos em amor e luz, para caminharmos em direção ao Cristo, o Cristo Redentor, o Cristo Libertador. Essa é uma das mais belas passagens do Evangelho. Quando Jesus, vencendo a morte, aparece para Maria de Magdalena, a malfalada, a estigmatizada e a vencedora, acima de tudo, dos preconceitos de sua época e até hoje também. Muito obrigado. Fique com Deus. Até mais.